Tá bom. Então, vamos lá, vamos gravar nossa... Ah, não, o programa, ele mudou a interface. Nós vamos, então, começar a gravar nossa aula atividade. Primeira aula atividade de cinesterapia. Inclusive, eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, é a maior ferramenta que um fisioterapeuta tem. Nós somos conhecidos por reabilitar funções. E a gente reabilita funções com cinesterapia. Geralmente, a gente até usa outras ferramentas, assim, recurso terapêutico manual, mas, de fato, a nossa essência vem da cinesterapia. Aí a gente pode citar outras ferramentas, né? O Pilates, é cinesterapia. Fortalecimento muscular, é cinesterapia. Alongamento, é cinesterapia. Aí a gente pode ir para as técnicas mais, eu digo, riquinhas, né? Vamos pegar o Cabot, é cinesterapia. A gente pode pegar, por exemplo, RPG, é cinesterapia. Então, de fato, é a nossa maior... Conhecer os recursos da cinesterapia, as indicações e as contraindicações, de fato, vão dar base para vocês iniciarem um trabalho profissional. Eu não tenho um aparelho de eletro, eu não tenho curso de pilates, mas você tem base de cinesterapia. E isso já é um arcabouço para tratar inúmeras disfunções. Tá bom? Então, eu vou pedir para alguém de vocês, não precisa abrir a câmera não, tá? Vamos só ler a função, a questão, e vamos refletir juntos sobre ela. Alguém pode ler? Peraí que eu vou ler. Vamos lá. Tá vendo? Pode. Tá vendo? Oi? Ler de tudo? Ler tudo? Você pode ler lá no século V. No século V, Caius Aurelius usava água na execução dos exercícios, assim como roldanas e pesos. No final do Renascimento surge a cinesioterapia, onde nas guerras mundiais é intensificado o uso da fisioterapia e da cinesioterapia, aprimorando no século XX. A eletroterapia e os exercícios terapêuticos. A cinesioterapia é uma atividade embasada nos conceitos de cinesiologia e de biomecânica, com base no processo de avaliação fisioterapêutica, nos tipos de exercícios e nas alterações fisiológicas envolvidas. O que o fisioterapeuta deve levar em consideração desde o processo de avaliação até a conduta a ser escolhida, voltada para a solução do problema de um paciente de acidente vascular encefálico, AVC, hipertenso e com limitação de amplitude devido à presença de uma fraqueza muscular. Escreva como você, fisioterapeuta, tomaria uma conduta neste caso. O que é mais importante? Mais importante na avaliação. Cite itens imprescindíveis na avaliação deste paciente. Quais itens específicos, comorbidades e diagnósticos
clínicos devem se atentar? Quais seus objetivos e condutas primordiais neste caso? Quais orientações você indicaria para o paciente, seus familiares e cuidadores? Muita pergunta, hein, galera? Vamos lá. Vamos começar aqui, então, pela primeira. Descreva você, fisioterapeuta, conduta nesse caso. A gente tem um paciente, então, que teve um AVE, um acidente vascular encefálico, que ele vai acontecer, tá? É a mudança de nomenclatura. Aqui tá faltando uma informação, mas eu vou adiantar para vocês. Existem dois tipos de acidente vascular encefálico: o acidente vascular encefálico isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando acontece o trombo dentro de uma artéria do cérebro. Então, há uma obstrução mecânica do fluxo sanguíneo que leva suporte de nutriente e oxigênio para o cérebro e a gente faz como músculo cardíaco. Ele sofre um infarto, mas no cérebro a gente chama de AVE. Ou a gente tem o rompimento de uma artéria e o extravasamento sanguíneo dentro da cavidade do cérebro. Então, a gente tem o acidente vascular encefálico hemorrágico. Qual dos dois é pior? O hemorrágico. Por quê? O isquêmico é a morte do tecido sem o suprimento sanguíneo. O hemorrágico, além do tecido perder o suprimento sanguíneo, a gente tem exposição do tecido do cérebro a uma substância que ele não está adaptado, ele está em contato, que é o sangue. Então, a taxa de morte tecidual é muito maior. As sequelas também, geralmente, são muito maiores. A taxa de mortalidade de um acidente vascular encefálico hemorrágico é muito maior. Muito provavelmente, então, esse paciente aqui, ele teve um acidente vascular encefálico isquêmico, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber desse paciente é, pensando em fisioterapia, o que de função essa pessoa perdeu. Você já conhece alguém que teve um AVC? Alguém conhece? Algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas que perdem a mobilidade total de um lado do corpo, ou que perde parcial de um lado do corpo. Isso, geralmente... Eu só não sei diferenciar quando eu vejo um paciente. Não sei diferenciar se teve um AVC isquêmico ou um hemorrágico. Você avaliar só no olhar do paciente ou não? Não, a avaliação física ela não é determinante para isso. Mas, assim, a sequela física não é diferente do hemorrágico para o isquêmico. Porém, a vigilância que a gente tem que ter com esse paciente ela é diferente. O paciente do AVE isquêmico, ele tende, então, a ter trombo. O paciente que tem trombo, ele pode ter trombose venosa profunda, periférica, em pernas, braços, então a gente precisa vistoriar isso, tá? E ele também pode ter TEP, que é tromboembolismo pulmonar, que isso causa uma mudança súbita do padrão respiratório. Então, quando a gente sabe que o doente tem uma doença trombolítica, né, ele já teve um evento trombótico anteriormente, a gente precisa aumentar a vigilância, então, de novos eventos trombolíticos. E do paciente do AVC hemorrágico, geralmente tem outros mecanismos envolvidos. Então, para nós da fisioterapia, de fato, a gente, preventivamente falando, atua mais no isquêmico para não evoluir em outros eventos trombóticos. Por quê? A trombose, ela é causada por uma tríade, chama tríade de Virchow. Não precisam decorar isso, tá? Isso é porque eu sou esquisita e eu decoro as coisas. Mas a tríade de Virchow, ela vai falar quais são os 3 fatores que fazem com que o nosso sangue crie um coágulo. Primeiro é a alteração de agregação plaquetária, isso é patológico, precisa de medicamento. A segunda coisa é lesão endotelial. E a lesão endotelial ela pode ser causada, inclusive, pela alimentação, ou ela pode ser causada por fatores endógenos,
como obesidade, câncer, doenças, como que eu explico, assim, diabetes, né, hipercolesterolemia, que mudam a inflamação mesmo do vaso. E a terceira coisa da tríade de Virchow é a imobilidade. E aí isso cai direto no que a gente faz. Então, o paciente com um AVC isquêmico, ele tende a ficar imóvel, né? Isso é um ciclo, porque ele teve um evento, ele teve alteração de tônus, ele vai ficar imóvel, enfraquecido. E aí, cada vez que ele fica mais imóvel, ele aumenta a chance dele ter outro evento. Então, mesmo que o paciente não tenha uma função completa, vamos supor que ele tenha ficado plégico, né? Ele não tem movimento nenhum. Ah, eu não preciso movimentar, porque ele não tem movimento mesmo, ele não vai recuperar. Mentira. A gente precisa, porque a imobilidade daquele vaso pode fazer com que ele evolua com outro evento trombolítico. Conseguiu explicar? Professora, Oi. a trombose, ela é o quê? Uma ruptura? É um método? É como assim? Como? A trombose em si, ela é o quê no corpo da pessoa? A trombose, ela é um cano entupido. É uma veia que está obstruída. Pode ser um trombo por gordura, por ar ou por coagulação sanguínea. O mais comum é por coagulação sanguínea. É como machucadinho de pele, sabe? A gente machuca e dá aquela casquinha. A gente dá essa casquinha dentro das nossas veias. E aí, veia traz o sangue. Então, o sangue ele vai para o membro, mas ele não volta. Então, dá aquele aspecto de edema e dor. Ah, então, vamos voltar lá para o nosso paciente. Antes que eu fuja muito, então ficar falando de trombose, que inclusive é um tema que eu gosto muito. Tenso e com limitação de amplitude de movimento devido à presença de fraqueza. Quando a gente pensa que é devido à presença de fraqueza, a gente já sabe, então, que a lesão desse paciente no cérebro não foi muito grande, tá? Se o paciente está fraco, quer dizer que a gente só precisa deixar ele forte. Concorda? Já deu a dica. O paciente teve AVC e ele está fraco, então a gente tem que fazer com que ele fique forte. Sim. Descreva como você, fisioterapeuta, tomaria conta. Oi? Fortalecimento muscular. Calma aí que eu vou colocar meu fone, que eu não tô te ouvindo direito. Por algum motivo. De novo, sério. Fortalecimento muscular. Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer também, né? Então, Oi? Fortalecimento em geral também. Isso, fortalecimento em geral. Então, a gente vai pensar que... Eles gostam de fazer exercício tanto corporal quanto mental. Você falou muito. Isso. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar nesse paciente, de forma geral, é que a gente precisa fazer fortalecimento muscular. E aí, aqui no momento não cabe nem discussão de qual tipo, né? Que vocês viram alguns. A gente tem fortalecimento isométrico, fortalecimento isotônico. No isotônico a gente tem concêntrico e excêntrico. E a gente tem fortalecimento isostético. Não pensem nisso agora. De forma geral, a gente tem um paciente que está fraco e a gente precisa fazer fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular é um braço da cinesioterapia. O que é mais importante numa avaliação? Os itens imprescindíveis na avaliação desse paciente. Primeira coisa, se o paciente está fraco, é a gente avaliar força muscular. Como que a gente avalia força muscular? Vamos aprender na quarta-feira. Mas a força muscular, a gente usa uma escala chamada escala de Oxford, que vai de 0 a 5. O paciente não consegue mexer nada, 0. 1, esboço de contração. 2, sinais de contração isométrica. 3, vencer a gravidade. 4, vencer a força.
5 vencer uma força vigorosa. De acordo com isso, além de avaliar, a gente vai graduando a evolução do paciente. Então, vamos supor que esse paciente do AVE tivesse um grau de força 3, ele só consegue vencer a força, então, da gravidade. Mas se ele pegar um copo de água cheio, é uma resistência, ele não consegue mais levar a boca. Então, ele tem apenas grau de força 3 e vamos supor que a gente queira grau de força 4 para esse paciente. E a gente vai traçar, então, objetivos para chegar a esse caminho, chegar a esse resultado. Além disso tudo, a gente recebeu uma outra informação importante sobre esse cara. Ele tem uma doença, né? Qual é a doença que ele tem? Ele tem hipertensão. Isso, ele é hipertenso. Muito provavelmente, inclusive, foi a causa do AVE dele, né? O AVE, geralmente, ele é consequência de um pico hipertensivo. Então, esse cara é hipertenso. Eu já sei que ele é hipertenso. E eu aprendi na aula de hoje que o exercício terapêutico, ele aumenta o retorno venoso. Se a gente aumenta o retorno de sangue, o coração vai bater mais. Se o coração bater mais, o que a pressão faz? Ela sobe, tá? Quando a gente aumenta o débito cardíaco, a pressão sobe. Então, outra coisa muito importante para a gente verificar durante o atendimento nesse paciente é a pressão arterial. Antes, durante e depois do atendimento. Para a gente saber se a gente pode continuar com a prática terapêutica ou se a gente precisa suspender a prática terapêutica. Joia? Quais são os objetivos e condutas primordiais para esse paciente? A gente já falou um pouquinho disso. O objetivo é aumentar a força muscular, né? Isso. Geralmente, o paciente que está fraco, geralmente, tá, gente? Isso não é uma regra. O paciente que está fraco, ele tem, geralmente, redução da amplitude de movimento. O que é amplitude de movimento? Nada mais do que o deslizamento das fáscias ósseas, umas sobre as outras. Então, vocês estão vendo aqui meu bracinho, eu posso fazer isso, eu posso levar lá em cima. Eu tenho amplitude de movimento reduzida. Pode ser por um comprometimento articular ou pode ser porque eu não tenho o grau de força 3 em todos os músculos envolvidos nessa movimentação. Então, quando a gente tem como objetivo aumentar a força muscular, geralmente esse objetivo também está acompanhado de aumentar a amplitude de movimento, de forma secundária a esse processo. Agora, se a gente fosse falar, por exemplo, de técnica, né? Vamos supor que esse paciente está fraco, eu estou aqui, vocês estão me vendo, né? Olhem para minha mão e a mão dele está assim, encurtada. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? A gente começaria, por exemplo, com a movimentação, a mobilização passiva, onde eu tiro toda a contração muscular do paciente. Eu posso fazer essa mobilização assistida, onde eu peço ele para mover e eu ajudo. Então, seria um movimento ativo assistido, até o momento em que ele consiga fazer sozinho. Então, a gente teria a mobilização ativa. Além disso, eu posso fazer, por exemplo, exercícios de alongamento. E aí, mesma coisa, o alongamento. Ele pode ser passivo, onde eu tiro toda a força de contração do paciente. Ele pode ser assistido, onde eu peço ajuda do paciente. Ou ele pode ser ativo. E aí, quando a gente vai falar do alongamento ativo, é muito legal no paciente do AVE, porque a gente pode pensar que a nossa prática de cinesioterapia pode ser uma prescrição de exercício. Então, por exemplo, o seu fulaninho, olha só, a gente vai começar a fazer o seu atendimento e
Para que o seu atendimento tenha uma boa resposta, eu preciso que o senhor dê continuidade. Então, eu preciso que o senhor faça tal exercício tantas vezes por dia, por tanto tempo. Por quê? A gente vai pensar agora na cinesioterapia. Falei para vocês que ela é uma arma, mas eu vou usar uma fala um pouquinho mais. Ela é um remédio. Então, a gente está prescrevendo um remédio. Quando o paciente tem dor e ele vai no pronto-socorro, ele toma dipirona. E aí, quando ele vai embora, o médico não prescreve? Pega a receitinha, fulaninho de tal. Dipirona, um comprimido de 6 horas via oral. Dá para ele comprar na farmácia e seguir a prescrição. Fisioterapia é a mesma coisa. A gente tem um problema ou uma função para restabelecer e a gente precisa de um planejamento. Muitas vezes esse planejamento ele vai envolver o cuidado do paciente, da família. Por quê? Vamos supor que seja esse mesmo problema da mão, né? Que a gente vai fazer mobilização, alongamento, fortalecimento. Quantas horas por dia o paciente vai passar imóvel com o padrão doloroso? Sei lá, 23 horas do seu dia, porque a fisioterapia vai durar 1 hora só. Quantas vezes por semana a gente vai fazer fisioterapia? Vamos supor que 3 vezes por semana. Então, de todas as horas por semana, a gente só está quebrando o padrão doloroso dessa articulação e incentivando o cérebro a mudar esse padrão em 3 horas por semana. Isso é muito pouco. Então, a gente também tem que lembrar que quando a gente está prescrevendo cinesioterapia, nosso plano envolve ensinar o paciente e a família a dar continuidade em partes do nosso tratamento. Então, uma outra coisa para a gente incluir aí seria a instrução do exercício domiciliar. Vocês estão tão quietas que me dá medo. Mas... Oi? Estamos aqui, te ouvindo. Tá bom. Mas falem comigo, por favor. Eu estou ouvindo. Uma outra questão, esse paciente é hipertenso, né? Quando a gente vai falar de hipertensão, a gente está falando de condicionamento cardiopulmonar. Vocês ainda vão chegar nesse tópico. De forma geral, a gente tem exercícios de condicionamento cardiopulmonar. Eles são mundialmente conhecidos, né, gente? Caminhada, natação, bicicleta, corrida, né? São exercícios cardiorrespiratórios. Então, se a gente tem um doente com doença cardiopulmonar, seja hipertensão, DPOC, um pós-infarto, a gente precisa implementar estratégias cardiorrespiratórias para essa pessoa. Mas sempre com segurança. Então, como implementar exercícios cardiorrespiratórios com segurança num paciente que nunca fez atividade física? Comece com exercícios de baixo impacto, caminhada. Então, sempre pensar também em condicionamento cardiopulmonar para pacientes com hipertensão. Tá bom? Então, lembrando que, vamos voltar lá do começo. Quando a gente olhar para esse doente com um pós-AVE, e aí a gente tirou a dedução de que foi um AVE isquêmico, porque ele tinha fraqueza muscular, nós vamos pensar em quais funções ele perdeu. Falou que ele está com fraqueza, então a gente pensa que ele não perdeu muita função. Talvez ele ainda consiga andar, mas com ajuda. Talvez ele ainda consiga tomar banho com ajuda. Talvez ele ainda consiga comer com ajuda. E a nossa ideia, então, vai ser fazer com que ele seja mais independente funcionalmente. Quais são os nossos objetivos? A gente vai pensar, então, em melhorar de movimento e força. Quais são as ferramentas que a gente vai usar? Então, a gente pode usar exercícios ativo assistido, fortalecimento isométrico, fortalecimento isotônico. Nós podemos usar de mobilizações passivas, mobilizações ativas assistidas, mobilizações ativas. A gente pode combinar tudo isso
com exercícios cardiorrespiratórios de baixo impacto, que terapia é prescrição, além de administração, a gente também precisa orientar os cuidados domiciliares. Com relação à avaliação desse paciente, a gente sabe que ele é um paciente então hipertenso. Paciente hipertenso fazendo exercício pode aumentar a hipertensão. E para que ele não tenha, então, nenhum outro evento, a gente precisa monitorizar a pressão arterial desse paciente, antes, durante e depois do atendimento. Joia, vocês já anotaram tudo? Estamos anotando. Estamos anotando. Ô, professora, seria válido? Assim, eu não sei porque esse anamnese eu nunca vi. Diz que o paciente é hipertenso, mas vamos supor que ele seja diabético. Antes de atender, eu teria que Então, ideologicamente, sim. A gente tem dois tipos de diabetes, né? A gente tem insulino dependente e não insulino dependente. O insulino dependente, ele, em tese, mede a glicose em casa e faz a administração da insulina. O não insulino dependente não precisa de ficar medindo diabetes, ele controla com dieta. Então, ele não tem grandes alterações do volume de glicose no sangue. Tá? Então, se você tem um paciente diabético, você precisa saber qual diabetes ele tem, se é insulino dependente ou não. E aí, se for insulino dependente, você já sabe que muito provavelmente ele tem que medir a glicose. Então, você vai perguntar para ele: Fulaninho, você mediu sua glicose antes de vir? Ou você também vai perguntar qual a frequência com que você precisa administrar insulina. Todo dia? Quantas vezes por dia? O perigo, assim, do paciente diabético, vamos supor que durante o exercício, aí é ele ficar com a insulina baixa, ele tende a ficar comatoso. Pode desmaiar, tá? Parar de responder, dar umas quedas doidas. Já a insulina alta, ela pode induzir eventos cardíacos, por exemplo, né? O paciente pode infartar. Mas vamos pensar que esse paciente está medicado. alguns exercícios que eu já vi, que ao invés de auxiliar e ajudar o paciente a recuperar do AVC, você tem algum tipo desse? Nossa, Gisele, o seu áudio está falhando muito para mim, tá oscilando o volume. Tá me ouvindo melhor? Não, continua oscilando. Vamos lá. Agora tá escutando? Agora ficou maravilhoso. Tirei o fone. E Gisele caiu. Calma aí que ela deve entrar de novo. Vocês têm alguma dúvida, meninas? Enquanto isso? Pode ser pergunta da aula teórica também. Se vocês tiverem. Voltei. Pode perguntar. Eu estava perguntando se eu sei que existem alguns exercícios que regridem a evolução dos pacientes em determinadas patologias. No AVC, existe algum tipo de exercício que, ao invés de ajudar, atrapalha na evolução do paciente? Depende. Assim, na situação que a gente
a gente viveu agora, da questão problema, a gente está considerando que o paciente está fraco. Então, se está fraco, a gente vai treinar força e pensar em reabilitação de força. Para o músculo ganhar força, ele precisa de nutrição e treinamento. Então, não é um conceito muito difícil. Mas, na real, quando a gente fala de AVC, geralmente a gente tem uma patologia, né? Uma alteração de tônus muscular. E a gente, geralmente, é uma hipertonia. E aí, se tratando de neurologia, é um pouquinho diferente. A gente pode ter, sim, condutas que são lesivas para a fibra muscular e também para a condução nervosa. Mas isso aí são episódios para novas temporadas. Não pensa nisso agora, não. A gente está pensando em fortalecimento. O conceito de fortalecimento vai ser fortalecer fibras tipo 1 ou tipo 2. Se vocês não lembrarem isso da fisiologia, eu vou relembrar para vocês. Fibras tipo 1 são as fibras vermelhas. As fibras vermelhas são fibras de nutrição oxigenada. Então, elas precisam de glicose e oxigênio. Então, são as nossas fibras de condicionamento de resistência. Corrida, caminhada, os nossos músculos da respiração, tá? São músculos que trabalham por muito tempo, porém com baixas cargas. E a gente tem as fibras tipo 2, que são as fibras de força, são as fibras brancas. E aí, como treinar uma ou outra, a professora falou um pouco disso na aula, a fibra tipo 1, a gente vai treinar com baixa carga, muita repetição. É tipo academia, sabe? A gente vai pegar 1 quilinho e fazer 70 repetições. Ou a gente vai pegar 10 quilos e fazer poucas repetições. Esse é o conceito de melhora de força. E aí, quando que o treinamento de força vai ser lesivo para o músculo? Quando a gente ultrapassar a capacidade máxima dele. Existe avaliações e cálculos para a gente fazer e para matemática, de calcular quantas repetições e qual a carga eu vou usar para cada pessoa para não ser lesivo, para que eu não canse esse músculo, para que eu treine esse músculo de forma progressiva. Mas não é exatamente o movimento que lesiona, às vezes é a prescrição que está incorreta. Mas ok, galera. Vocês têm mais alguma pergunta? Anotaram as respostas? Tá tranquilo mesmo ou não tá perguntando porque tá tudo muito estranho? Tá escutando? Eu tô. Você estava falando ali de fibras. As fibras tipo 1, ela é treinar com baixa carga repetitivamente. E a fibra Isso. tipo 2? Só repete para mim. Alta carga. São as fibras de força. Então, a gente coloca mais carga e menos repetição. Obrigada. Esclarecendo, vocês, funciona da seguinte maneira. A gente tem um conceito que é resistência máxima. Resistência máxima é uma repetição, o que eu consigo fazer em uma repetição com a maior carga que eu consigo. Vamos supor que fosse fazer supino na academia, né? Acho que todo mundo sabe o que é supino, empurrar aqui. Vamos supor que eu consiga em uma vez levantar 30 quilos. Essa é a minha resistência máxima. Quando eu for trabalhar as fibras tipo 1, eu vou pegar essa carga de resistência máxima e vou usar de 10 a 30% dessa carga. Quando eu for trabalhar o conceito de força, que são então as fibras tipo 2, eu vou pegar de 60 a 80% dessa carga. É assim que a gente faz. Então, 1 quilo é leve. Não, às vezes o seu objetivo é treinar resistência. Então, você está trabalhando de 10 a 30% da resistência máxima daquela pessoa. 30 quilos é muito. Você fala, não, eu estou trabalhando de 50 a 80% da resistência máxima desse indivíduo. É assim que funciona a prescrição de cinésio. É só vocês lembrarem da academia.
Às vezes você pega pouquinho peso, faz muita repetição. E às vezes você pega mais peso e faz pouca repetição. E a gente faz isso pra tudo, tá, gente? Pra músculo de abrir boca, deslizamento de mandíbula, pescoço, mão. A gente faz isso pra respirar, pra treinar tosse. Tudo isso a gente faz com cinesioterapia. Então, muitas derivações aí do atendimento da fisioterapia cardiopulmonar, fisioterapia respiratória, são conceitos derivados da cinética. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta do nosso esquema de aulas? De quarta-feira. Quarta-feira eu vou revisar com vocês também alguns conceitos que a professora passou. Eu tenho certeza que nem todos foram absorvidos. Mas o que é uma mobilização, o que é um alongamento, o que é um fortalecimento, os tipos, passivo, ativo assistido, ativo, isométrico, isotônico, dentro de isotônico concêntrico e excêntrico. E a gente vai começar a botar a mão na massa, tá? Eu preciso que vocês cheguem cedo mesmo, porque é bastante coisa. A gente precisa treinar, e precisa treinar um no outro, todo mundo precisa treinar, tá? E todas as manobras a gente vai treinar. Então, a gente tem que começar cedo mesmo, tá bom? Lembrando da segunda disciplina, que vocês abriram a partir de hoje, prótese e órtese. Essa disciplina, ela é online, então não tem aula de atividade, porém essa disciplina tem aula prática, então para isso eu preciso que vocês iniciem os estudos, porque a partir de março nós vamos começar as práticas de prótese e órtese. Tá bom? Ok. Mais alguma dúvida, galera? Se puder, já se dividam nos grupos do PTG, tá? A gente vai começar a planejar isso aí. Estou à disposição para ajudá-las na construção do PTG. E nos nossos dias de aula atividade, eu vou tentar, então, fazer com vocês um pouquinho do que é, de como a gente faz pesquisa científica online. Aí na quarta-feira é para estar lá às 6 horas? Yes! Estaremos lá, Luciana. Foge do trabalho. Foge, sai correndo. Roupa de laboratório, correto? Roupa de laboratório. Branca, jaleco, sapato fechado. Estaremos no laboratório. Vai ser bem divertido. Geralmente saem umas fotos engraçadas nessas épocas. Eu tenho umas até hoje da minha faculdade. Adoro foto. Mas é isso. Mas tem que ser bom com o coleguinha, tá, gente? Não pode machucar o coleguinha fazendo prática. Não, só as coleguinhas mais. Não pode machucar os coleguinhas. Tem que fazer com carinho. Bom? Foi um prazer revê-las. Eu estava ansiosa. Algumas coisas eu não contei para vocês. Por que eu não tinha contado para vocês? Porque vocês ficam na angústia aí, né? Principalmente o terceiro período fica assim: faculdade presencial, não sei o que. Gente, a faculdade presencial, a gente vai pro semestre sem saber nada. Eu sabia que dia que vai ter aula, que horas que vai ter aula. Quais disciplinas vão ser naquele semestre, porque pode acontecer mudanças. Então, assim, as vantagens do formato de estudo de vocês é que vocês já têm como planejar tudo. Planejar a vida, planejar os horários de estudo, os finais de semana. Então, vamos aproveitar dessas vantagens para a gente poder realmente criar um arcabouço de ferramentas, né? Como eu falei para vocês, a gente está na fase de construir as nossas ferramentas. Então, pense que a partir de agora vocês vão fazer uma caixa de ferramentas para atender os pacientes de vocês, tá?
Não adianta deixar para estudar isso lá quando você for estudar as clínicas. Nas clínicas a gente vai estudar as doenças. Agora a gente está estudando as ferramentas. Se eu esquecer as ferramentas, eu não vou saber usar elas na doença. Tá bom? Tá ótimo. Aguardo vocês ansiosamente na quarta-feira. Lá Vai na ter que levar alguma faculdade. coisa além de roupa e caderno? Aconselho levar um lanche, porque a gente vai ficar lá algumas horas. Não quero ninguém desmaiando de fome. Ah, não. A cantina tá leva um fechada? biscoito. Ah, eu não sei. Eu não sei. Que cantina é essa? Aquela cantina de frente? Tem uma cantina lá perto da biblioteca. Nossa, Gisela, lamento. Não sei te dizer. Aliciano? Então tá bom. Acho que não Aliciano, vai ajuda. estar, não. Eu Oi. acho que Eu tem tô cantina aqui, gente. funcionando. Tem cantina, mas eu não sei se eles vão colocar para funcionar. Ah, entendi. Porque não tá podendo ter aula presencial direito, só as práticas. Não sei também. Na verdade, a turma de vocês está liberada para fazer também a aula ao vivo lá. Mas, sinceramente, não vejo motivo para a gente fazer isso. A gente tem que fazer as práticas, né? Acho melhor. Acho melhor a gente dedicar esse tempo de sair de casa para ir até lá para a gente poder treinar as práticas. Tá bom? Vamos então encerrar o de hoje. Eu vou soltar esse vídeo no YouTube mais tarde. Avisem, as que faltou hoje foi só a Ilana Júlia. e Júlia. Ilana e Júlia. Avisem a elas, por favor. Vou mandar no grupo também. E aí na quarta-feira a gente se vê. Acho que vai ser bem divertido. Ok. Tá bom? Dessa vez não precisa. E aí? Ó, Sacanagem. dessa vez não precisa levar. Oi, Valéria. Vocês não podiam fazer isso agora. Valéria, a gente tem que fazer, senão não vai ter como. É muita coisa esse semestre. Ai, se não fosse a pandemia, eu ia, tá? Devagarzinho, mas eu ia. Pois é, vamos pensar o seguinte: tá chegando a vacina, né? É. Já fui vacinada, não virei Seguimos viva, não jacaré. morremos. Juliana não virou jacaré. Gisela se tomou? Tomei. Não virou jacaré. Então, estamos aí, gente. Vamos não tomar esse raio dessa vacina, acabar com isso logo e voltar para a vida normal. Bom, beijos de luz. Adorei revê-las, mesmo que à distância. E quarta-feira a gente aglomera de máscara. Tá bom? Isso aí. E parabéns pelo noivado. Não sei se todas ouviram. Obrigada. Aquela música Gente, não vai essa mulher, sertaneja. não. Ela Quem tá tão pegou, pegou. ansiosa. Depois não pega mais. Aqui, ó. Isso aí. Casar é bom, gente. Casa. Eu acredito. Mas eu tenho um amigo que fala que é uma piscina gelada. Que o primeiro pulou, olhou para fora e falou: vem, tá quentinho, pode vir, tá bacana. E aí a galera começou a entrar também. Mas vamos lá, vamos ver o que vai ser. Não, Tá mas bom. é muito. Vai dar certo. Beijo Logo para tem baby também. todas. Calma, Valéria, calma o coração. Vamos encerrar, vou disponibilizar no YouTube e estou online para dúvidas. Se quiserem revisar a aula ao vivo, me perguntar as coisas, fiquem à vontade, tá bom? Pelo WhatsApp ou quarta-feira ao vivo. Estamos aí para ajudá-las. Não esqueçam da disciplina de prótese e órtese. Beijo para vocês. Menina. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite para vocês. Tchau, boa noite, gente. Tchau.